Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Marcelo falando. Queridos, hoje nós vamos aí ao capítulo 5, módulo 3, capítulo 5, Diversidade Natural e Regional do Brasil. A princípio, nós vamos ficar aí vamos começar aí a partir da página 330, Formações Vegetais Nativas do Brasil. Então, nós vamos começar com essas formações vegetais e vamos falar de cada uma delas. Primeiro, as formações vegetais no Brasil, elas são formações florestais, latifoliadas, com folhas largas. Aí nós temos características da floresta equatorial brasileira, também conhecida como a floresta amazônica. E nós temos a ciclifoliada. Isso aí é uma característica da vegetação da Mata Atlântica ou floresta tropical. Nós temos aí as formações herbáceas, certo? Lá na região sul, são vegetação de clima subtropical. Nós temos os campos, nós temos também as formações complexas. Nós temos aí formações complexas, nós temos o Pantanal, nós temos a Caatinga, nós temos o Cerrado brasileiro, que são formações complexas. E nós temos as formações vegetais litorâneas, né, que são os nossos manguezais, tá ok? Então, vamos começar aí a falar dessas formações. A vegetação original. Nós temos aí como vegetação original as formações florestais, floresta amazônica, mata atlântica, mata dos cocais. Aqui nós temos a floresta amazônica, aqui nós temos a mata atlântica, certo? E essa daqui, essa vermelhinha aqui, ó, que vem aqui desde o Amapá, essa aí é a formação litorânea, mangues e dunas, certo? Então nós temos aí a mata dos cocais, que está aqui, a mata dos cocais, a mata de araucária, está aqui embaixo. Nós temos as formações complexas aí que eu citei, o cerrado, certo? A caatinga, está aqui, e o Pantanal. Estão aqui, são as formações complexas. E as formações campestres, que são os campos que estão aqui, que são as formações herbáceas, também chamada. Tá ok? Então, nós vamos aí agora as formações florestais. Floresta latifoliada equatorial são aquelas florestas com as folhas largas, as árvores altas, e nós vamos encontrar essas formações aí latifoliadas também. Tropical, com a Mata Atlântica, nós vamos ter também vegetação latifoliada. Nós vamos encontrar essa floresta latifoliada também subequatorial, lá aqui, ó. Quando fala subequatorial, é porque aqui passa a linha do Equador e ela está abaixo da linha do Equador, certo? Então, vai ser a subequatorial, essa aqui, a mata dos cocais. E a floresta aciclifoliada subtropical, que é a mata dos cocais, a mata de araucária. Por que a ciclifoliada? Porque elas têm as suas folhas, elas vão ter aí uma formação pontiaguda, certo? Os pinheiros vão ter aquela formação pontiaguda. Então, elas são chamadas de aciclifoliadas, tá? E aí vamos às florestas latifoliada equatorial amazônica. 40% do território, ela atualmente está ocupando 40%
do território nacional, é a maior floresta equatorial do planeta. Ela compreende não só o Brasil, mas ela avança aí para os países vizinhos aqui no entorno, Guiana Francesa, Venezuela, Colômbia, Peru, Equador. Então esses países vão ter também aí, vão estar nessa área chamada de Amazônia Legal, certo? É uma floresta higrófila, ou seja, habituada a grandes volumes de águas. Perenifolia quer dizer o quê? Que as folhas são perenes, as folhas não caem, porque na vegetação aciclifoliada as folhas elas irão cair a depender da região. Quando chega, por exemplo, o inverno, algumas folhas caem, existem vegetação que as folhas caem, uma forma de prevenção, e outras, a depender também da região, quando chega o verão as folhas caem para não perder líquido para o espaço, certo? Uma floresta densa, vocês podem ver aqui pela imagem, ó, fechada, intrincada, né? Vocês podem ver que elas estão intrínsecas uma na outra. Aqui, ó, você não consegue, pouca luminosidade penetra nela. Muito heterogênea, não é aquela coisa uniforme. Você pode ver aqui, ó, que as árvores elas são muitas árvores diferentes. Não é, por exemplo, uma floresta, a mata de araucária. Então, nós vamos ver aquela dimensão, aquela vastidão de pinheiros. Então, é uma floresta homogênea. Já aqui não, nós vamos encontrar várias espécies diferentes de árvores aí. Então, é uma floresta muito heterogênea. O solo dela é um solo com baixa fertilidade química. O que vai garantir essa fertilidade química aí ao solo são os restos de animais, os restos de árvores, os restos de folha de galho que vão estar em decomposição e vai criar essa matéria orgânica e vai trazer essa fertilidade química ao solo. O humus, que é exatamente isso que eu acabei de falar, essa decomposição dessa matéria orgânica vai criar esse humus que é a parte fértil desse solo. 3 estratos: mata de igapó, mata de várzea e mata de terra firme. Esses aí são os estratos da floresta. A mata de igapó é a mata que ela permanece inundada constantemente, certo? Então é o igapó. Um grande exemplo aí nós temos a Vitória Régia. A mata de várzea é aquela que ela é inundada periodicamente, e a de terra firme é que não é inundada em tempo nenhum, certo? E nós vamos aí a mata latifoliada tropical, também chamada de Mata Atlântica. Ela é muito parecida com a equatorial, embora menos imponente, ou seja, a floresta tropical, a Mata Atlântica, ela é menos imponente na questão da dimensão, na questão do tamanho de suas árvores mesmo, certo? As árvores da Mata Atlântica, elas são bem menores que a da mata da floresta amazônica, certo? Semidecídua. O que é semidecídua? Quer dizer que nela existem algumas árvores que as folhas caem, certo? Violentamente devastada, mais de 93%. Existe um dado aí que existe preservada de 5 a 7% de sua vegetação original.
E aí, essa vegetação aí, ela vem sendo explorada e devastada desde 1530, quando os portugueses iniciaram a colonização brasileira, certo? Começa a exploração do pau-brasil e depois continua a exploração com a construção de cidades, a mineração, todas essas atividades agrícolas, agropecuárias ocorreram no palco aqui, ó, onde era a, a floresta, a Mata Atlântica. Então é aqui que nós vamos derrubar a mata para construir pastos, é aqui que nós vamos derrubar a mata para construir fazendas de açúcar, de café, né? Pasto para o gado. É aqui que nós vamos derrubar a mata para a atividade da mineração, certo? Então é um ecossistema muito devastado, violentamente devastado. É o mais devastado do Brasil, certo? Então nós temos aí a matéria-prima, a produção de energia através da biomassa, a produção da cana-de-açúcar no Nordeste, o café no Sudeste, a poluição industrial e a expansão urbana. Se nós formos analisar aqui, daqui para baixo, as grandes capitais aqui, ó, Recife, Maceió, João Pessoa, Aracaju, São Cristóvão, Salvador, Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e outras grandes cidades, tanto de São Paulo, de Minas e do Paraná também, foram desenvolvidas no solo onde antes era a Mata Atlântica. Então, essa expansão urbana sobre a área da mata é uma devastação de cunho permanente. Não tem a menor possibilidade de destruir as cidades para replantar árvore e revitalizar a floresta que antes havia. Não existe essa possibilidade. Então, é uma devastação de cunho permanente aí, tá? E aí nós temos a floresta subequatorial, né? A Mata dos Cocais. É uma mata de transição aí entre, é uma tríplice transição entre a floresta equatorial, a caatinga e o cerrado. Ela vai estar aí centrada aqui, ó, na região brasileira, é uma sub-região chamada de meio norte. Ela vai estar aqui no meio norte, entre o norte, o nordeste e o centro-oeste. Então ela vai estar aqui, ó, cortada pelo cerrado, aqui a mata, a floresta equatorial e aqui a caatinga. Então, nessa área aqui, nós vamos ter o desenvolvimento dessas palmáceas aqui, a carnaúba e o babaçu, né? São duas palmeiras. O babaçu é no oeste mais úmido, aqui nessa região, nós vamos encontrar o babaçu, e a carnaúba no leste, na parte menos úmida da mata. São duas palmáceas muito importantes para a indústria de cosméticos, a indústria, também a indústria farmacêutica utiliza muito aí. O óleo, o babaçu, extrai-se o óleo do coquinho. E a carnaúba se extrai a cera das palmeiras. Então, nós vamos ter aí uma importância econômica muito grande. E detalhe, essa mata dos cocais, esse tipo de formação vegetal, só vai ocorrer aqui nessa região do Brasil. Em parte nenhuma do mundo haverá mata dos cocais ou uma mata semelhante a essa. Então, é típico aqui nosso. E aí nós vamos ter a floresta ciclofoliada subtropical. Essa aqui é o que nós vamos chamar de mata homogênea, certo? Você observa de longe, ó, as árvores são tudo parecidas, praticamente com a mesma altitude,
as folhas. Então você observa, você não vê outro tipo de árvore diferente aqui. Só isso aqui. Diferente da Mata Atlântica e da Floresta Equatorial, que nós vamos ter aí vários tipos de árvores, várias espécies diferentes, certo? O clima dessa mata aqui é o subtropical, né? Clima temperado. Os solos são férteis e ácidos. A área mais alta do sul, por conta desse rigor climático, né? Então nós vamos ter aí um clima mais rigoroso, principalmente por conta do fator da altitude. As folhas do tipo de agulha, e aí é o que nós vamos falar, ciculifoliada, é o tipo de agulha, o tipo do pinheiro, justamente para que é uma estratégia de defesa contra a neve, caso venha a ocorrer, porque elas vão estar situadas em áreas mais altas do sul. Então tem o clima frio já o clima mais ameno dessa região, e com o fator da altitude no inverno chega a nevar nas regiões dessa vegetação aí. Folhas de tipo de agulha, mais esparsas, mais homogêneo, já expliquei. Destaque para a araucária angustifolia, que é essa daqui, ó. Subbosque, vocês observem que ela está aqui em cima e embaixo nós temos um subbosque, que é o que? Aqui, ó. Nós temos a vegetação rasteira, né, os campos, e nós vamos encontrar algumas árvores arbustivas. E em geral essas árvores arbustivas aí são frutíferas também. Então nós vamos ter um subbosque embaixo. Por quê? Porque os troncos, ó, são lisos, nós vamos ter o meristema primário lá em cima, e embaixo nós vamos ter esse espaçamento entre elas que dá para haver uma cultura que, por exemplo, a pecuária pode estar ao lado desses pinheiros, não tem problema nenhum, e um outro tipo de atividade, certo? E altamente devastada. Esse outro ecossistema aí, ele também é muito devastado, principalmente pela indústria moveleira, porque o pinheiro ele é muito cobiçado, a madeira do pinho ela é muito cobiçada juntamente por conta da sua beleza, da sua forma de aqui retilínea, ó, dos troncos, porque vamos lá para o cerrado, os troncos são retorcidos das árvores, na caatinga também, então esse aqui não, esse aqui o tronco é retilíneo, então você pode tirar uma tira retilínea e aproveitar, por exemplo, na construção moveleira, ele é excelente para isso, certo? Então é altamente devastado, principalmente pela indústria moveleira. E aí nós temos as formações complexas, certo? As formações complexas, nós temos aí o Cerrado, a Caatinga e o Complexo do Pantanal. O Cerrado, nós temos ele aqui na porção central. A Caatinga, nós temos ele aqui no Nordeste, na porção interior ou central do Nordeste. E o Pantanal, nós temos ele cá a oeste do país, lá no Mato Grosso do Sul. Cerrado, 25% do território, clima tropical, é arbóreo, arbustivo, que é a vegetação arbustiva. Arbustiva é esses arbustos pequenininhos aqui, ó, essa vegetação baixa, e arbóreo é essa vegetação aqui, ó, média. Então, isso aqui é uma vegetação arbórea, isso aqui é uma vegetação arbustiva e espaçada. Observe que tem um espaço entre a vegetação aqui. É heterogêneo. Que é heterogêneo? Espécies diferentes, ao contrário do que nós vimos com os pinheiros. Então, tem várias espécies aí. Troncos e galhos retorcidos, ó. Não é como o pinheiro, tudo retilíneo. Casca grossa.
folhas coriáceas. Essas folhas aqui tem algumas folhas que são bem rústicas, certo? Você passa a mão, ela é bem rústica, parece uma lixa. E raízes profundas, tufos de capim, nós temos aqui, e solos ácidos. Essas árvores, esse solo ácido, tronco retorcido, essas folhas ásperas, é uma estratégia de proteção. Proteção contra o quê? É uma área que vai ter aí uma intensa radiação, uma estação seca e fria e uma outra estação quente e chuvosa. Então, na estação seca, ela precisa preservar a umidade, por isso que existe essa casca grossa para preservar a umidade no seu tronco, tá ok? E as folhas também servem para isso. Na caatinga nós temos aí caatinga ou mata branca, né? Vem do tupi, quer dizer mata branca. Clima semiárido, arbóreo, arbustivo, né? Vegetação de pequeno e médio porte. Xerófilas, ou seja, adaptada à escassez hídrica. Aberta, observa aqui que não tem aquela... a copa das árvores não fecha, pelo contrário, são galhos, muitas das vezes sem folhas, e aí nós temos as folhas caducas, né, que caem na estação seca. Cobertura ceruginosa, clara por conta justamente dessa característica da secura no ar e a dispersão da matéria da poeira sobre as árvores, né? E vai fazer o quê? Vai se fixar sobre a mata e vai ter essa característica de mata branca. Quando vem a chuva, é como se lavasse as plantas e fica tudo verdinho novamente. Solo raso e pedregoso, rico em sais minerais, pobre em matéria orgânica. Essa questão do solo raso e pedregoso, também ele vai preservar muito pouca água em subsuperfície, porque a pouca água que ela penetrar no solo, quando vem os primeiros raios solares, ela evapora toda, porque está bem próximo da superfície, porque a rocha impermeável ela está muito próxima, certo? Em alguns locais, quando nós vamos daqui para o sertão, quando estamos na pista, indo lá para Muribeca, Poço Redondo, Canindé de São Francisco, Porto da Folha, nós observamos o afloramento rochoso, né? Ali na beira da pista tem muitas rochas, blocos rochosos enormes aflorando. Isso quer dizer que a rocha matriz ela está muito próxima, certo? E aí nós temos o complexo do Pantanal. Clima tropical, planície inundável, é a maior planície inundável do planeta. A espécie varia conforme a superfície de inundação. Lá nós vamos ter herbáceas, inundação periódica, aí nós vamos ter as vegetações herbáceas, o cerrado e florestas tropicais não inundam. Nessa região aí, nós vamos ter a formação, por isso que é chamado de complexo, nós vamos ter espécies típicas do cerrado, típicas da floresta tropical, nós vamos ter espécies típicas do sertão, da caatinga, nós vamos ter espécies típicas dessas vegetações que estão aqui pelo entorno dela, certo? Por isso que chama complexo do Pantanal. E por último nós temos as formações herbáceas aí campestres, os campos lá do sul ou campos limpos, né? Gramínea, vegetação rasteira, muito homogênea. Aqui ó, nós estamos vendo aquela coisa uniforme. Áreas baixas do sul do país também chamado de pampas, né? Os pampas gaúcho são uma área excelente para a pecuária, né? Aí nós temos os campos serranos,
ou sujos, gramíneas salpicadas por arbustos. Então, aqui nós temos as gramíneas, mas tem alguns arbustos nela, e isso é chamado de campo sujo, áreas mais altas do país. E aí nós vamos ter esses campos sujos aqui nessas áreas mais altas, associadas a uma formação principal. Então, quer dizer que sempre ao lado aqui, ó, nós vamos ter a Mata Atlântica, aqui nós vamos ter o Cerrado, aqui nós vamos ter a floresta equatorial, e aqui nós vamos ter a Mata dos Cocais. Então, esses campos sujos vão sempre estar associados a uma formação principal, tá ok? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Forte abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau.